Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú. Hoje estamos aqui para o segundo vídeo da série Trigonometria no Triângulo Retângulo, ok? Porém, antes de começar o nosso vídeo, já sabe o que eu vou pedir, né? Aquilo que eu sempre peço. Dá aquela curtida aí, dá aquela comentada, dá aquela compartilhada no nosso vídeo. E acima de tudo, inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda muito a ficar motivados, a criar novos conteúdos da matemática para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal, então é isso. Vamos começar o nosso vídeo, mas antes de mais nada, aquele suspense, né? Mas eu vou chamar. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar hoje o nosso segundo vídeo da série sobre trigonometria no triângulo retângulo, né? Tá lá, segundo vídeo da série. Recomendo fortemente assistir o primeiro vídeo para pegar os conceitos iniciais, as primeiras ideias sobre esse assunto, para a gente poder caminhar bem aqui com essa aula de hoje, perfeito? Beleza. Fazendo aqui uma recordação rápida, né? Recapitulando, vamos ver aqui as razões trigonométricas básicas, passando rapidamente por elas, só para a gente partir para as aplicações logo mais e com os detalhes novos desse assunto que eu vou apresentar, ok? Bom, então nós temos ali, né, o triângulo retângulo, que todo mundo já conhece perfeitamente bem, né? Aqui nós temos a hipotenusa, que é o maior lado e lado oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. E destacando o ângulo x, né, escolhendo o ângulo x como referência para ser observado, nós temos que esse cateto, por ser mais distante de x, nós chamamos de cateto oposto, e esse cateto, por ser mais próximo de x, nós chamamos de cateto adjacente, né? O cateto mais distante é o oposto, e o cateto mais próximo do ângulo analisado é o cateto adjacente. Beleza. Aí nós vimos as três razões trigonométricas básicas, né? O seno, né? No caso o seno do ângulo x, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Vimos o cosseno que é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? E vimos a tangente, que é de x, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então isso daí tudo foi visto no primeiro vídeo, estamos apenas recapitulando para dar prosseguimento, né, ao que há de novo, será visto aqui. Perfeito? Muito bem. Bom, então hoje nós vamos ver uma tabelinha, né, das razões trigonométricas de alguns dos principais ângulos. Ângulos esses que são o 30 graus, né, 45 graus e 60 graus. A tabelinha, né, muito importante dentro do estudo da trigonometria é a seguinte. Tá aí. Tá? Ó, para x igual a 30, né, seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Para x igual a 30, cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Ok? Muito bem. Para o ângulo de 45 graus, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 é igual a 1. Ok? Para o ângulo de 60 graus, nós temos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2, no meio, né? E a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Esses são os principais ângulos, na maioria das vezes nós vamos trabalhar com esses ângulos, tá? Mas assim, existem valores de seno, cosseno e tangente para qualquer medida de ângulo. Para o ângulo de 52 graus, por exemplo, 89 graus, qualquer medida angular tem um seno, cosseno e uma tangente, tá? Só que esses são os mais importantes. Caso a gente precise trabalhar com seno, cosseno e tangente de outros ângulos que não sejam o 30, 45 e o 60, né? As razões trigonométricas desses outros ângulos, quando necessárias, normalmente são consultadas de tabelas pré-existentes. Ou então vai ser fornecido para você esse valor de alguma maneira, porque não tem como você saber seno, cosseno e tangente de todo e qualquer ângulo que exista, né? São muitas informações. Então, ou o problema que você estiver resolvendo vai te fornecer esse valor, ou você vai ter uma tabela para poder consultar lá. Tá bom?
Uma última observação com relação a essa tabelinha, tá? É a seguinte, ó. Se possível, é interessante memorizar essa tabela, tá? Se possível, é interessante memorizar essa tabela, porque são ângulos muito, digamos assim, populares, né? Sempre são usados em problemas de trigonometria aí. Então é interessante saber os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tá bom? Hashtag fica a dica aí. Ok? Ok. Bom, vamos ver algumas aplicações aqui, tá? Para essas aplicações, a gente vai utilizar aquela tabela do quadro anterior e eu vou disponibilizar aqui para nós, tá? Porque a gente ainda está aprendendo, ainda estamos memorizando, digamos assim, né? Então, eu vou deixá-la ali no cantinho para consulta. E vamos resolver alguns problemas aqui, tá bom? Olha o nosso exemplo 1. Calcule o valor de x nos casos abaixo. Então, aqui tem dois casos, né? Dois triângulos retângulos, tá? Com seus ângulos destacados aqui, né? Aqui eu tenho um ângulo destacado de 60 graus e aqui de 30 graus, tá? Vou fazer primeiro esse daqui, tá bom? O primeiro triângulo aqui. Vamos observar o seguinte, o ângulo que eu estou tratando é esse daqui, o de 60 graus, certo? Muito bem. Esse lado aqui chama-se hipotenusa, né? Todo mundo observa que é a hipotenusa do triângulo retângulo. E esse lado aqui, que é um cateto, né? Ele é o cateto adjacente. Por quê? Porque ele é o cateto mais próximo ao ângulo aqui. Qual dessas três razões trigonométricas aqui, seno, cosseno e tangente, qual dessas três que usa o cateto adjacente e a hipotenusa? É o cosseno, né? Então eu já sei que aqui eu vou ter que utilizar cosseno. E o ângulo é o 60 graus, né? Então, cosseno de 60 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 12. Então, vai ficar escrito da seguinte maneira. Olha aí, né? Cosseno de 60, né? Tá aqui o ângulo 60. Cosseno porque é cateto adjacente e hipotenusa, né? Cosseno de 60 vai ser cateto adjacente x sobre hipotenusa 12 e eu escrevi aqui. Perfeito? Legal. Só que se eu olhar lá na minha tabela, ó, cosseno de 60 ó, é 1 sobre 2. Ó, cosseno de x, quando x é 60, ó, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, eu vou substituir esse cosseno de 60 aqui por 1 sobre 2. Ó. Eu vou tirar isso e vou escrever 1 sobre 2. Ok? Tudo bem. O que eu vou fazer agora? Bom, agora é fácil, porque é uma expressãozinha para achar o valor de x. Né? Bem tranquilo, onde eu só preciso multiplicar cruzado, fazer uma continha tranquila aqui. Né? Então, multiplicando cruzado, ó, 2 vezes x, 2x, e 1 vezes 12, 12. X vai ser igual, então, a 12 dividido por 2, né? X igual a 6. Está lá o meu valor de x, tranquilo, utilizando trigonometria, utilizando a tabelinha dos ângulos mais populares, assim podemos dizer, né? Da trigonometria aqui. Tá bom? Olha esse segundo exemplo aqui, ó. Aqui o ângulo em destaque é o 30 graus. E aqui eu tenho um cateto, né? E um outro cateto. A hipotenusa não tem nenhum valor, ó. Tá? Por enquanto, a hipotenusa não está me ajudando em muita coisa. Né? Então, eu tenho aqui ó, um cateto que é oposto ao 30, né? Porque ele é mais distante. E um cateto que é adjacente, porque ele é mais próximo aqui do 30. Qual dessas três razões trigonométricas aqui, seno, cosseno e tangente, envolvem um cateto oposto e um cateto adjacente? É a tangente, né? Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o ângulo em questão é o 30. Então, eu vou ter que fazer tangente de 30 igual 18 sobre x, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar assim, ó. Tangente de 30, né? Que é o ângulo que eu estou trabalhando, igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que a minha tangente de 30, eu consigo ver ali na tabela o valor da tangente de 30, né? Ó, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, ó. Tangente de 30, ó. Tá aqui, raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou substituir o tangente de 30 aqui por esse raiz de 3 sobre 3 aqui. Então, como é que vai ficar, ó?
Raiz de 3 sobre 3 igual 18 sobre x. Pronto, eu tirei o tangente de 30 e coloquei raiz de 3 sobre 3, valor que eu tirei daqui da tabela. E novamente virou uma expressãozinha para achar x. Basta multiplicar cruzado. Ó. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. E 3 vezes 18, 54. Né? Muito bem. Continuando, ó, passo raiz de 3 para debaixo do 54. Né? Ó. 54 sobre raiz de 3. Só que aqui eu tenho um radical no denominador. O que eu tenho que fazer? Racionalizar. Racionalização de denominadores. Como eu faço isso? Ora, o caso básico da racionalização multiplica em cima e embaixo por esse denominador aqui. Ou seja, em cima e embaixo por raiz de 3. Eu tenho que fazer isso, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. 54 vezes raiz de 3 é 54 raiz de 3, não tem o que fazer, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Raiz quadrada de 9, que é 3. Né? Simplificando 54 com o 3, nós temos então que x é igual a 18 raiz de 3. Está lá o valor de x, tranquilo, bonito e feliz. Ok? Então, repare como a tabela ela é útil, né, para você saber para 30, 45 e 60 os valores, né, de seno, cosseno e tangente em alguns problemas que envolvem ângulos agudos de triângulos retângulos. Né? Muito bem. Um exemplo 2, tá? Calcule o valor de x no triângulo abaixo. Novamente, eu vou disponibilizar a tabela para consultarmos. Tá bom? E o triângulo está aí. Está aqui o x dessa vez é o ângulo, né? E eu tenho que descobrir que ângulo é esse. Muito bem. Analisando esse triângulo, eu vejo que aqui, esse raiz de 2 é o valor da hipotenusa, né? E esse 1 é o valor do cateto adjacente, porque ele está perto do ângulo x, né? Cateto adjacente e hipotenusa envolve o cosseno. Né? Desses três aqui, o que envolve cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. E o ângulo é x, eu não sei quanto é, né? Então, isso quer dizer que o cosseno desse x aqui é igual a 1 sobre raiz de 2. Ó. Cosseno de x igual a 1 sobre raiz de 2. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Novamente, eu tenho um denominador com radical, então eu tenho que racionalizar multiplicando em cima e embaixo por esse denominador aqui, ou seja, vezes raiz de 2 em cima e embaixo. Ó. Ok? 1 vezes raiz de 2, em cima aqui, né? 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Né? Então, ó, cosseno de x vai ser 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4, que é 2. Ok? Ó, cosseno de alguma coisa é raiz de 2 sobre 2. Ó, cosseno de quem aqui? Ó, cosseno. Cosseno de quem aqui que deu raiz de 2 sobre 2? O cosseno de 45. Então, isso quer dizer que o ângulo x é 45. Ó. Ok? Nem sempre o que a gente quer descobrir é o lado. Às vezes, a gente quer descobrir o ângulo. No caso aqui, ele quis descobrir o valor do ângulo x. E o valor do ângulo x aqui, né, o cosseno, né, de algum ângulo aqui igual a raiz de 2. Que ângulo é esse? Olhando a tabela, você vê que é o 45. Beleza? Bom, então esse foi o nosso exemplo 2. Né? Vamos ver como será o nosso exemplo 3. Exemplo 3. Né? Uma pipa é presa a uma linha completamente esticada que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Sabendo que o comprimento do fio é de 90 metros, determine a altura da pipa em relação ao solo. Bom, então novamente eu vou disponibilizar aqui, né, a minha tabelinha, né, para a gente consultar caso seja necessário. E como esse exemplo 3 é um problema que envolve interpretação, né, vamos ler ele com calma, mais de uma vez provavelmente, para poder fazer direitinho, entender exatamente o que está acontecendo. Tá? Então, lendo com tranquilidade, interpretação de texto é tudo. Então vamos lá. Ó.
uma pipa é presa a uma linha completamente esticada que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Bom, então o problema ele envolve uma linha esticada, né? Que lá em cima, na outra ponta da linha, tem uma pipa e a outra ponta está no solo. Então eu vou desenhar aqui o solo, né? Vai ser bem útil. Desenhei o solo. Existe uma linha completamente esticada, né? Essa linha, segundo o problema, forma um ângulo de 45 graus com o solo, tá ali, 45 graus, né? Lá em cima tem a pipa, tá lá a minha pipa super bem desenhada, né? Super bonitinha, ok? O comprimento dessa linha é 90 metros, tá lá tudo anotado no meu esquema, né? Você vai desenhando, vai escrevendo ali as informações. E ele quer saber a altura que essa pipa se encontra, né? Que eu vou chamar de H dessa vez, para não ficar o tempo todo chamando de X, né? Eu vou chamar de H. Agora o meu problema ele está, né, esquematizado num desenho, digamos assim, e observo que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Onde o meu ângulo de 90 ele está aqui. Esse H, ele representa o cateto oposto ao ângulo de 45. E esse 90 representa a hipotenusa desse meu triângulo. Qual dessas três razões trigonométricas envolve um cateto oposto e uma hipotenusa? O seno, né? E o ângulo em questão é o 45. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou escrever seno de 45, que é igual a cateto oposto H, sobre hipotenusa 90. Ó. Seno de 45 igual a H sobre 90. Aí eu vou na minha tabelinha, ó, seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou tirar esse seno de 45 aqui e vou colocar a raiz de 2 sobre 2, ó. Igual a H sobre 90. E novamente eu tenho um probleminha onde eu só tenho que multiplicar cruzado, né, para achar o valor de H. Então façamos isso, ó. 2H igual a 90 raiz de 2. Passo 2 dividindo aqui, né? H igual a 90 raiz de 2 dividido por 2. Vou simplificar o 90 com o 2. H igual a 45 raiz de 2 metros. Então tá ali o meu problema, né? Contextualizado, né, direitinho, envolvendo trigonometria, onde eu utilizei novamente a minha tabela e resolvi o problema tranquilamente. Perfeito, gente? Perfeito, então. Pessoal, mais uma vez, espero que tenha ficado joinha. Tá lá a lista, interessante fazer a listinha para treinar, tá bom? E aquilo que eu não posso deixar de pedir, né, gente? Dá aquela curtida aí no vídeo, dá aquela compartilhada, dá aquela comentada e, acima de tudo, inscreva-se no nosso canal. Isso é muito bom para nós, nos mantém motivados a criar mais conteúdo para os amantes e seguidores da matemática, tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.